Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui no Viver Sem Dor de Coluna eu trago exercícios, alongamentos terapêuticos e te mostro estratégias de como você se livrar das suas dores de coluna. E hoje eu vou te contar como você deve fazer a sua caminhada sem sentir dor de coluna. Eu sou a Kate Machado, educadora física, especialista de Pilates, e o tema de hoje é como fazer a caminhada sem sentir dor de coluna. Vem comigo! Esse vídeo é para você que gosta de caminhar, de fazer sua caminhada e não faz, ou faz menos, ou deixou de fazer sua caminhada porque sente doer a coluna, principalmente na região lombar. A região lombar, aquela regiãozinha do finalzinho da coluna, né? Lá embaixo, essa é a região lombar. E aí eu quero te dizer que você pode caminhar, mesmo você tendo dor de coluna, mas para isso você precisa soltar seus trilhos anatômicos. Keito, que são trilhos anatômicos? São linhas semi-elásticas que conectam nosso corpo, que ligam nosso corpo todo, da cabeça aos pés. Isso aqui é que são linhas semi-elásticas, olha. Isso aqui são os trilhos anatômicos que eu falo. Nosso corpo é todo ligado da cabeça aos pés. Você precisa soltar esses trilhos anatômicos, porque esse encurtamento dos trilhos anatômicos, ele faz com que você encurte, com que você aproxime suas vértebras, com que você esprema seus discos. E eu não quero que você esprema seus discos, eu quero que você afaste suas vértebras para garantir que você não venha a sentir dores. São esses trilhos anatômicos encurtados que lhe causam dor. Eles encurtam, aí eles apertam os discos, apertam o nervo, comprimem os nervos que estão passando ali na coluna, e é isso que te gera dor. E hoje eu vou trazer alguns alongamentos para você soltar esses trilhos anatômicos. E aí eu quero que você faça esse alongamento terapêutico antes e depois da sua caminhada. E quero ver como você se sente. O que é que acontece? A gente vai fazer esse alongamento lá nos trilhos anatômicos, vai soltar os trilhos anatômicos e você vai lá fazer sua caminhada. Quando você acabar a sua caminhada, você volta, vem fazer esses alongamentos aqui novamente e percebe como no outro dia você vai se sentir. Hoje eu vou trazer um alongamento que eu acabei de falar aqui para vocês para soltar o trilho anatômico. O primeiro alongamento é para esse trilho anatômico, certo? Que ele começa na nossa cabeça, passa pelas nossas costas, se divide nos glúteos, vai pelas pernas e vai até lá os pés. O primeiro que a gente vai fazer, nosso primeiro alongamento, é para soltar esse trilho anatômico. Mas não é só isso, você precisa soltar esse trilho anatômico e você precisa também encontrar o volume da sua caminhada, a amplitude das suas passadas, a intensidade da sua caminhada. Você precisa encontrar esse equilíbrio no que eu chamo do método VAI. O VAI, você precisa encontrar seu volume, sua amplitude e a sua intensidade da sua caminhada naquele dia, para garantir com que no outro dia você não venha sentir dor. Mas já já eu te explico mais sobre o VAI. Eu sempre falo sobre ele aqui em vários vídeos. E você aprendendo esses três aspectos importantes do seu exercício, o volume, a amplitude e a intensidade, você aplica em qualquer exercício que você estiver fazendo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Afinal de contas, eu quero que você se livre das suas dores de coluna. Mas eu quero que você se livre das suas dores de coluna se movimentando. Você vai fazer sua caminhada, essa caminhada vai gerar fortalecimentos para os seus músculos posturais que sustentam sua coluna. E cada vez mais que você vai fortalecendo, você vai eliminando essas suas dores de coluna, que é o que eu quero que você consiga. Isso mesmo, eu quero que você se livre das suas dores de coluna, mas que você se livre dela se movimentando. Lembre sempre, o movimento cura. O movimento é o seu remédio. É o remédio para acabar com as suas dores de coluna, parecendo propaganda de medicamento, né? Mas é isso mesmo, eu vou fazer a propaganda e a minha propaganda do medicamento é o exercício. Se movimente. Eu vejo muitas pessoas
que tem hérnia de disco, que tem proeminência discal, abaulamento, desgaste nos discos, que tem artrose, espondilolistese, bico de papagaio. Então, assim, eu vejo várias pessoas que apresentam essas patologias, esse diagnóstico, e ficam com medo de se movimentar. Com medo por quê? Porque tem medo que piore, né? Às vezes a pessoa já está com dor, não, se eu movimentar, eu vou piorar, né? Ou simplesmente ela está no momento que ela não sente dor, né? Já não sinto dor, tem algumas semanas que eu não sinto dor, mas eu não faço exercício, eu não faço atividade física porque eu tô aqui bem, eu não tô sentindo dor, deixa eu quieta, depois eu vou, movimente e piore, né? Então, assim, as pessoas têm muito medo de se movimentar e que piore sua dor, ou que então ela volte a incomodar. Por quê? Porque não conhecem o processo, né? Não conhecem o processo e não sabem a importância de se movimentar. O quanto é importante o exercício para a sua recuperação. Eu tenho certeza que você não quer ficar uma semana, um mês sem sentir dor na coluna. Você quer viver a vida inteira sem dor de coluna. Você quer se livrar de uma vez por todas dessas dores de coluna, certo? E você não se movimentando porque está com medo, isso não vai te ajudar. Pelo contrário, isso vai piorar. Por que vai piorar? O fato de você não se movimentar, você vai fragilizando cada vez mais seus músculos. Aqueles músculos lá mais internos, posturais, que sustentam sua coluna, eles precisam ser fortalecidos. E aí você fica de repouso, deitada na cama, o tempo inteiro deitada na cama, com medo de se movimentar para não sentir dor. E todos esses músculos, esses ligamentos vão fazendo o quê? Se fragilizando, eles vão se encurtando. Cada dia que passa, eles vão ficando mais fracos. E aí, seu problema não vai resolver. Por que não vai resolver? Eles estão mais fracos e provavelmente a um curto, médio e longo prazo você vai sentir mais dores do que o que você sentia, né? Então, o que você precisa fazer? Trabalhar os trilhos anatômicos, precisa se movimentar, precisa fazer microfortalecimento todos os dias. Esses microfortalecimentos é o que vai garantir que suas dores de coluna acabem, que suas dores de coluna sumam, certo? Não adianta nada não querer se movimentar para não sentir dor. Eu entendo, sabe? Eu sei o que é dor de coluna, você tá ali bem, aí você, não, deixa eu ficar quieta para não piorar. Eu entendo essa sua percepção, só que isso não te ajuda, isso não resolve seu problema. Daqui a pouco, sua dor de coluna, que nem você estava o mês passado, vai voltar a doer. E vai voltar mais doer mais forte. E seus músculos vão ficando mais fracos. E seu quadro vai piorando. De repente, você só tinha uma hérnia de disco, daqui a pouco você tem 2, 3. De repente, você só tinha um abaulamento ali, um pinçamento no nervo. É um nervo ciático inflamado, mas aí começa a surgir hérnia de disco, começa a surgir vários outros fatores por causa desse seu medo de se movimentar. Esse seu mecanismo de proteção. Você quer se proteger, você não quer voltar a sentir dor. Aí na sua cabeça você, não, vou ficar aqui quietinha, não vou me movimentar para eu recuperar. E eu tô aqui para te dizer, não recupera, não melhora. O movimento é o seu remédio, o movimento cura. Você tem que ir se desafiando aos poucos, cada dia faz um pouquinho. Conhecer seu corpo, conhecer sua dor. É isso que você precisa fazer. Ah, Kate, mas eu só consigo fazer um alongamento. Se eu fizer 2 alongamentos seu, no outro dia é até difícil levantar da cama. Eu entendo você. Mas não faça 2 alongamentos, continue fazendo só um. Ah, Kate, mas é tão pouco o que eu consigo fazer. Um alongamento só é muito pouco. Eu não vou ter benefício nenhum com esse alongamento. Você está enganada, você vai ter benefício sim. O que é pouco para mim, de repente, é o ideal para você. De repente, é muito para você. Então, cada um tem a sua individualidade. O que é que acontece? Uma pessoa que está no hospital, numa cama de hospital, aquela pessoa tá lá, sei lá, um mês no hospital, parada com algum problema, seja lá qual for, se movimentando pouquíssimo, ou às vezes de sonda, ou seja lá o que for.
eu quero falar aqui em relação ao movimento. A pessoa tá lá acamada, né? Com os movimentos restritos. E aí você vai vendo, com o passar dos dias, ela vai se definhando, a musculatura dela vai secando, o músculo dela vai atrofiando. O que atrofiar é diminuindo, né? Ele vai se fragilizando. Por quê? Porque ela tá lá parada, não tá movimentando. Nosso corpo foi feito para se movimentar. E aí vem a enfermeira ou vem a fisioterapeuta e fala: olha, movimenta um pouquinho os braços, aperta aqui essas bolinhas. Caminhe, vá ali até a porta e volte. Vá lá, vá até a porta e volte. Faça isso 3 vezes ao dia. Aí você vai falar: poxa, pouco, né? Essa caminhada dela, né? Essa caminhada. Que aquela pessoa que tá ali de cama, passando num processo de tratamento, de recuperação, vai caminhar até a porta do quarto dela e volta, sei lá, 5 metros. Ela vai lá e volta. Aí a fisioterapeuta fala: faça isso 3 vezes ao dia. Você vai lá e volta. Aí você pensa: poxa, é muito pouco esse movimento que ela tá fazendo. É muito pouco para quem? Para mim é pouco. Para mim, que eu consigo fazer minha musculação, que eu faço minha yoga, que eu me movimento o dia inteiro, que eu tô para lá e para cá, que eu tenho muita energia, que eu não sinto dor, aquele movimento ali que ela faz, para mim é pouco. Mas para ela que está acamada, aquele pouco faz muito para ela, faz muita diferença. Pense aí, ela passar um mês hospitalizada na cama, sem movimentar, sem movimento nenhum, o corpo dela vai atrofiar, né? Ela tá ali sem movimento nenhum. Agora pense ela passar um mês no hospital, acamada, e ela todos os dias ir até a porta do quarto dela e voltar 3 vezes ao dia. Ela vai atrofiar? Vai. Possa ser que ela tenha atrofia na musculatura dela, mas muito menos se ela simplesmente só ficar deitada na cama. E essa percepção que você tem que ter. Aquele alongamento, só um que você consegue fazer, para você é muito. E é muito bom e é uma grande vitória. E se você consegue fazer 2, faça 2. E se você consegue fazer 3, faça 3. Se você consegue fazer mais, faça mais. Faça até onde você consegue ir. O segredo é esse. E começar e não parar mais. Todos os dias. Ah, Keita, encontrei o meu volume de exercício aqui. Siga nele, faça ele todos os dias. Quando você perceber que já tem 15 dias que você está fazendo essa mesma quantidade de exercício e ele não está te gerando nenhum desconforto, nenhuma dor, naquela dor que você tinha, o que é que você vai fazer? Aumente, dê um estímulo novo, faça um exercício novo, aumente a intensidade, aumente as passadas da sua caminhada. Esse aumento, essa evolução que vai garantindo cada vez mais que suas musculaturas, principalmente as musculaturas profundas, que sustentam sua coluna, se fortaleçam, certo? Então, pouco, às vezes não é pouco. Então, não se apegue a volume, não se apegue a quantidade. Se apegue ao que você consegue fazer hoje. Dê o seu máximo hoje. Se você consegue só fazer um alongamento, faça só um. Se você disser: Keita, eu consigo fazer vários alongamentos que você passa aqui nos seus vídeos, eu me sinto bem. Faça eles e faça eles associado com sua caminhada, certo? O importante é você encontrar o seu ponto de equilíbrio, até onde você pode ir naquele determinado dia. A caminhada é um movimento natural do nosso corpo. Nosso corpo foi preparado para esse movimento. Nossas articulações foram preparadas para esse impacto que a caminhada gera. E são justamente esses impactos que fazem nossas articulações fortalecerem, nossos músculos fortalecerem. Então, é muito bom você fazer sua caminhada sim, mesmo que você tenha dor de coluna, porque essa caminhada feita na medida certa, no volume certo, na amplitude certa, na intensidade certa, vai garantir com que você vá conseguindo fazer microfortalecimentos nos seus músculos. Então, eu vou te ensinar aqui o quanto e como você tem que caminhar para ajudar também no seu processo de tratamento da sua dor de coluna. Muito tipo de coisa assim. A caminhada gera impacto, né? E o impacto da caminhada vai piorar as minhas dores. Eu preciso descansar, ficar de repouso, não me movimentar.
como eu já falei aqui, para essas dores acabar. O que eu tenho a dizer para você é que estudos comprovam que esse impacto que gera a caminhada gera impacto? Gera. Mas esse impacto gerado na caminhada, quando você faz uma caminhada moderada ou quando você faz uma corrida leve, esse impacto gera uma hipertrofia nos discos. Kate, o que é hipertrofiar? Hipertrofiar é crescer, é desenvolver. E o que são discos, né? Que às vezes a pessoa não sabe. Discos são essas cartilagens, ó. Isso aqui são discos. Entre um osso e outro tem um disco. Então, estudos comprovam que a caminhada moderada e uma corrida lenta gera hipertrofia nesses discos, sendo que justamente o que acontece a partir dos nossos 25 anos é que esses discos, eles vão sendo desgastados. Nós vamos envelhecendo e à medida que nós vamos envelhecendo, nossos discos naturalmente vão sumindo, vão diminuindo, vão sendo desgastados com o nosso envelhecimento. Então, a caminhada e aquela corrida leve contribui para o crescimento, para a hipertrofia desses discos. E quanto melhor seus discos tiverem, acaba ajudando também a você a não ter as dores de coluna, certo? Agora, se você quer evitar a caminhada para proteger suas dores, você não está se ajudando, você não vai melhorar. Você evitar de fazer a caminhada, você acaba também prejudicando os discos saudáveis, né? Porque se a caminhada gera impacto e esse impacto gera fortalecimento, gera hipertrofia dos discos, quando você não faz a caminhada para melhorar, você acaba não melhorando, você acaba piorando o seu quadro. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que caminhar e aprender o vai. O volume da sua caminhada, né? O V do volume, a amplitude da sua caminhada e a intensidade da sua caminhada naquele determinado dia. Esse ponto que você tem que descobrir para você, certo? O que é que acontece? Vou explicar agora o que seria o vai numa caminhada. O V de volume. O que seria um volume na sua caminhada? O volume seria, Kate, hoje eu caminho 15 minutos. Eu caminho 15 minutos todos os dias. Esses 15 minutos é o volume da sua caminhada. Você vai lá, faz seus 15 minutos de caminhada e no outro dia você se sente bem. Pronto, esse é seu volume ideal. Aí, o que seria a amplitude da sua caminhada? A amplitude seria os passos, né? Tem pessoas que têm as passadas mais largas, né? E tem a pessoa que tem as passadinhas mais curtas. E isso seria a amplitude. Então, não, Kate, eu faço os 15 minutos de caminhada, minha amplitude é curta. Eu caminho 15 minutos e com as passadas curtas. Você já sabe o seu volume, já sabe a sua amplitude e a intensidade. Não, Kate, eu caminho com as passadas curtas e minha intensidade é devagar. Então, seu volume é 15 minutos, sua amplitude é curta e sua intensidade é leve, né? Eu caminho de forma leve para não sentir dor no dia seguinte, ok? E aí você vai e faz esse treino de caminhada durante 15 dias. E você se sente super bem, no outro dia você não acorda com dor de coluna, tá ok. Depois de 15 dias, você precisa aumentar mais um pouquinho, né? Já não tá sentindo dor de coluna, sua musculatura já tá mais fortalecida, você pode apertar um pouquinho mais o cerco. Aí você vai lá no seu vai. Aumenta um pouquinho o volume. Ao invés de você caminhar 15, você caminha 20. Caminha 20 minutos, mantém a mesma amplitude e mantém a mesma intensidade. Aí você vai lá, aumentou, fez sua caminhada, no outro dia se sentiu bem. Então tá ótimo. Você se sentiu bem, então você fez o seu volume, a sua amplitude e a sua intensidade ideal para aquele dia, certo? Aí o que que acontece? Você vai ficar mais alguns dias caminhando nesses 20 segundos, você vai ver que você tá ficando bem, e aí você faz o quê? Vou apertar um pouquinho mais os passos. Então, ao invés de você caminhar mais moderado, aí você caminha um pouquinho mais rápido.
Não, Kate, agora eu caminho 20 minutos com meus passinhos curtos e agora eu caminho um pouco mais rápido. E aí, o que foi que aconteceu? Não, no outro dia eu acordei sentindo um pouquinho de dor. Aí você vai perceber que se você acordou sentindo um pouco de dor e aquela dor não é um músculo, porque o músculo pode sentir aquele treino. Você apertou um pouco mais o treino, aí a musculatura reagiu. Isso é normal. Eu já expliquei aqui em outros vídeos para vocês. Isso é normal. Agora, se você sentiu aquela dorzinha na sua lombar, aquela, poxa, foi muito para você. Aí você vai e volta. Ao invés de você aumentar a sua intensidade, que você estava andando mais rápido, você volta à intensidade que você estava e continua aquele treino por alguns dias, uma semana, 2 semanas. E aí depois você vem e tenta botar um pouquinho mais de intensidade. Ficou claro? Deu para entender? Deixem aqui nos comentários. Se tiverem dúvida, me mandem que eu respondo as dúvidas aqui de vocês. O que é que acontece? É através desse método VAI que você vai descobrir qual é o seu volume, qual a sua intensidade de caminhada que você pode fazer hoje. Você pode e deve caminhar, só que você tem que respeitar o seu limite, respeitar o limite do seu corpo. Não adianta você se sobrecarregar, porque se você se sobrecarrega, você não sai desse quadro de dor. Como também não adianta você não se movimentar. Se você não se movimentar, você também vai piorar esse quadro de dor. Porque você vai estar dando repouso, sua musculatura vai se fragilizando cada vez mais, vai ficando mais fadigada, vai ficando mais cansada. Cada vez mais ela não vai suportar até suas atividades do dia a dia, em casa, em tomar banho, em andar, em varrer uma casa. E aí você vai sentir dor. Então, você tem que ter esse equilíbrio, né? Até onde você pode ir naquele determinado dia. O importante é se movimentar. Mas, Kate, se eu conseguir caminhar só 5 minutos, caminhe só 5 minutos. Ah, mas é muito pouco. Para quem? Né? 5 minutos é pouco para mim, que não tenho dor de coluna. Mas talvez para você que sempre tenha dor de coluna ou que talvez esteja até num quadro de dor crônica, talvez 5 minutos seja o ideal para você. Talvez se você tem uma dor crônica, talvez 5 minutos de caminhada, numa intensidade leve, numa amplitude curta, seja o seu ideal. E você vai fazer esse seu ideal. E daqui a pouco você vai aumentar. Certo? Deu para entender? Espero que tenha ficado claro para vocês. Isso você pode fazer em qualquer exercício, qualquer atividade, né? Até aqui com os meus alongamentos. Venha, faça um alongamento meu. Aí no outro dia se sentiu bem, volte, faça 2. Ai, sentiu dor, volte e faça só 1. Então, não exagere, não exagere. E se você fez e sentiu dor, incomodou, repouso. Repouso será seu remédio. Se recupere. Depois que você se recuperar, você volta a se exercitar novamente. Então, o movimento cura e o movimento é o seu remédio. É o remédio para sua dor de coluna. Espero que tenha ficado claro isso. O remédio para sua dor de coluna é o movimento. Certo? Não é o repouso, não fique na cama, se movimente. Antes da gente ir aqui para os exercícios de hoje, eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Quando eu tinha dor de coluna, né? Eu já gravei aqui um vídeo contando sobre toda a minha história, né? Das dores de coluna que eu tive, proeminência discal, de ir para o hospital, de fazer acupuntura, tanana. Foi onde eu fui parar no Pilates. E quando eu comecei a fazer o Pilates, eu sentia dor de coluna, né? Durante um bom tempo, sei lá, durante 1 ano, 2 anos talvez. Mas não era dor mais que me paralisava, né? Eram dores ali que incomodavam um pouco, mas passava. E foi aí que eu comecei a aprender até onde eu podia ir em determinado dia, que é isso que eu quero que vocês aprendam, né? Às vezes eu ia lá, fazia meu Pilates, alongava e tinha determinados dias que eu me desafiava um pouquinho mais em algum exercício mais instável, que precisasse mais da minha coluna. Aí eu fazia aquele exercício e eu sabia que no outro dia eu ia sentir um pouquinho minha coluna. Aí, quer dizer, eu comecei a ter a percepção de até onde eu podia ir. E aí eu fazia, no outro dia eu realmente sentia um pouco. Só que muitas vezes era aquele sentir um pouco de tipo, ó, você mexeu.
Você mexeu, fique atenta. E aí no outro dia melhorava. Aí depois eu vinha, me desafiava de novo. Aí sentia um pouquinho, melhorava. No outro dia eu me desafiava de novo. Aí o que que eu quero falar para você? Aquele exercício eu sabia que ia me gerar um desconforto, mas ele me ajudou mais do que me atrapalhou, porque ele me gerou um desconforto, né? O músculo ali sentia um pouco, mas ele fortaleceu. Então eu fui fazendo. Lógico que tem um limite, eu não posso extrapolar esse limite para me trazer mais dores e eu voltar a ficar de cama, né? O que eu quero dizer que é muito melhor você se movimentar e às vezes até forçar um pouquinho do que você não se movimentar, do que você fica com medo de se movimentar e ficar numa cama de repouso, certo? E aí você tem que aprender a ter esse equilíbrio. Até onde eu posso ir? Será se eu fizer esse? Será se esse volume foi ideal e tal? E eu fazia muito isso no Pilates, né? Eu fazia, sentia um pouco, aí me recuperava, voltava, fazia de novo. Só que eu já estava em outro estágio, né? Esse momento já não era mais aquele estágio de dor crônica, de ter que ir para o hospital, tomar um remédio para a dor passar, entendeu? Era aquele estágio assim, que eu tô ali fortalecendo. E que se eu der um deslize, vai inflamar e eu vou sentir dor, mas eu tô ali fortalecendo. E é isso que eu quero para vocês, que vocês criem essa percepção e levem essa percepção para qualquer atividade que vocês estiverem fazendo, certo? E agora vamos lá para os alongamentos de hoje. Gente, esse alongamento você pode fazer antes de começar a sua caminhada, certo? Vamos supor que você tá lá no parque e aqui minha cadeira é uma árvore. Você chega lá na árvore, olha, coloca lá seu pezinho assim. Nós vamos alongar o trilho posterior do nosso corpo. Bota lá, ó, seu pezinho assim. Deixa eu ver aqui um pouco mais para trás. Assim. Deixa lá a perna estendida, as duas pernas estendidas. O queixo gruda aqui, ó, certo? Gruda o queixo aqui, que é pra gente alongar o trilho de cima, da cabeça até os pés. Gruda o queixo aqui e você vai, ó, descer. Cuidado para não se desequilibrar, como eu tô fazendo aqui. Desce 20 segundos respirando. Depois que você ficar 20 segundos, desça mais um pouco. Mais 20 segundos. Force, aguenta aí a dor. Segura, segura, segura. Depois você volta desenrolando em 20 segundos. 3 tempos. Certo? 3 tempos do alongamento. Vai 20, força, 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 20 segundos. Depois você volta desenrolando mais 20 segundos, certo? Vou fazer aqui do outro lado. Vamos lá, você vai iniciar a sua caminhada, né? Você vai iniciar a sua caminhada. Aí você vai fazer esse alongamento antes e depois da caminhada, tá? Pezinho lá na árvore, aqui é uma árvore, pezinho lá, as duas pernas aqui estendidas, você vai grudar o queixo aqui, desce lá, 20 segundos. Depois dos 20 segundos respirando, você desce mais. 20 segundos, fica. Respira 20 segundos. Depois você volta em 20 segundos, bem devagar. Você vai fazer esse alongamento antes e depois da caminhada, tá? Mais um alongamento para você fazer antes da sua caminhada. Antes e depois, certo? Você vai, ó, uma perna cá na frente. A outra perna vai estar apontando para fora, para o lado. Essa perna aqui estendida. Seu quadril para frente. Seu quadril vai ficar lá para frente, olhando para frente, joga os ombros lá para trás. Você vai fazer o que, ó? Flexionar essa perna, ó. Tudo que você flexiona, você tá alongando essa região aqui, ó. Então, vamos lá. Você vai descer um pouquinho, fica 20 segundos, tá sentindo alongar aqui, ó, certo? Depois dos 20 segundos, você faz o quê?
Força mais 20 segundos. Força lá mais 20 segundos. Aguenta, segura, segura, segura os 20 segundos e depois, ó, volta bem devagar, certo? Esse é o segundo alongamento que você vai fazer antes da sua caminhada. Vamos lá pro outro lado que eu aproveito. Esse tá na frente e esse vai pra frente. Eu explico que aí, explico novamente. Perna da frente, ela vai flexionar, né? A perna de trás, a ponta do pé, ó, pra fora, apontada aí pra vocês. E o meu quadril, ó, pra lá, pra frente do pé. O pé da frente, certo? Pra esse sentido. Organiza os ombros lá pra trás. E nós vamos o quê, ó? Flexionar essa perna. Tudo que a gente flexiona essa perna, você vai sentir alongando aqui, ó, essa região, tá? E aí nós vamos lá, 20 segundos. Segurou aqui, ó, 20. Respira. Deixa o pé enraizado lá no chão e não tira o pé do chão. Aproveita, alinha a postura. 20 segundos, faz o quê? Força mais um pouco. Empurra um pouquinho lá mais pra frente, olha, aqui é meu limite, ó. Segura aqui e respira. Quadril, ó, direcionado pra frente. Aguenta, dá um pouquinho, alonga. Vai respirando. Respirou 20 segundos. Volta bem devagar. Certo? Faça esse alongamento uma ou duas vezes antes de você fazer sua caminhada. Você pode fazer antes e você pode fazer depois. Ficando sempre atento com a amplitude que eu expliquei aqui no vídeo, né? Eu falei bastante sobre a amplitude, sobre a intensidade. Então, se você chega ali naquele ponto que você sente doer, confortável, fica ali. Não force mais. Porque se você forçar muito mais ali, tipo, você tá aqui. Aí aqui já é seu limite, né? Aqui já é seu limite. Você chega aqui nesse ponto, você já sente doer bastante. Fique aí. Não vá forçar mais. Porque de repente, esse forçar mais, esse mais vai te gerar dor, certo? Então, respeite o limite do seu corpo. Force um pouquinho, não pegue tão leve com você, mas também não force demais, porque isso vai fazer com que seu corpo continue inflamado, tá bom? Bom, mais um alongamento para você fazer antes da sua caminhada, antes e depois. Mãozinha aqui na cintura, certo? Você vai olhar lá para trás, mas o seu quadril não vai junto. O seu quadril vai ficar aqui, olhando aqui para frente, nessa direção. Mãozinha aqui no quadril e você vai, ó, girando o seu tronco lá para trás e permanece. Você vai aqui, ó, gira, olha lá para trás, olha lá para trás, chegou num pontozinho, fica aqui só respirando 20 segundos. Depois dos 20 segundos, você faz o quê? Gira mais um pouco, olha um pouco mais lá para trás, aquele pontinho que você está sentindo que está alongando, um pouquinho de dor, fica aí mais 20 segundos, respira, depois você volta bem devagar em 20 segundos, certo? Vamos lá para o outro lado. Quadril aqui para frente, mãozinha aqui na cintura, olha lá para trás, ó, só o seu tronco que vai, o quadril fica. Gira aqui seu tronco lá para trás, olha lá, 20 segundos, respira, 20 segundos, depois dos 20 segundos, força um pouquinho mais, olha mais lá para trás, mais 20 segundos, respira. Depois dos 20 segundos, volta devagarinho em 20 segundos. Você pode fazer esse alongamento também 2 vezes antes e depois da sua caminhada. Então, hoje eu trouxe esses 3 alongamentos que você pode fazer para soltar seus trilhos anatômicos e você garantir uma melhor caminhada, certo? Kate, fazer os 3 para mim é muito, só faça um.
Kate, posso fazer os 3? Pode. Se você conseguir fazer os 3 antes e depois da sua caminhada, ótimo. Faça só uma vez. De repente você se sentiu bem, faça 2. Respeite esse tempo que eu falo. Vai em 20 segundos, depois mais 20 segundos, depois mais 20 segundos. Conte os segundos com a respiração. 20 respirações. Inspira. Solta o ar. A respiração é tão importante quanto o movimento. Ela tira as toxinas que tem dentro do nosso corpo. Ela envia para o nosso cérebro. Quando você faz a inspiração e a expiração com a boca fechada, ela envia um comando para o nosso cérebro que a gente está num ambiente seguro. Por isso que a respiração relaxa. Certo, gente? Então, o tempo inteiro, faça a respiração. Conte esses 20 segundos, sendo 20 respirações. Trabalhe a sua respiração, esteja presente, esteja aqui. Se você está fazendo o seu alongamento, se concentre no agora. Esqueça o que você tem que fazer depois, esqueça os problemas, esteja presente na sua respiração, esteja presente no seu alongamento, certo? Então, se você se sentir bem, você pode fazer esses 3 alongamentos antes e depois da sua caminhada, usando toda a estratégia que eu expliquei durante esse vídeo, do volume, da amplitude e da intensidade, tanto para os alongamentos como para o volume da caminhada, certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero ter contribuído muito com vocês. Eu quero que você elimine com suas dores de coluna, mas eu quero que você elimine com suas dores de coluna se movimentando, certo? O movimento é o seu remédio, tá bom? Te vejo no próximo vídeo do Viver Sem Dor de Coluna. Tchau, tchau!